com um slide, né? Já que eu estou nessa nova onda de agora, para falar com vocês sobre um pouquinho sobre a Revolução Industrial, né? Falar de uma forma um pouco diferente, de uma forma, né, que já não está muito habituada nas escolas, mas mesmo assim acho importante dizer, né? Importante dizer dessa outra versão. Bom, vamos lá. Quais foram os fatores responsáveis pelo surgimento da Revolução Industrial na Inglaterra? As revoluções liberais, né, que principalmente a Revolução Inglesa, que aconteceu ali na Inglaterra, né? E a Inglaterra foi uma espécie de Prometeu desacorrentado. Isso é uma referência a um livro do David Landes, né, que eu vou deixar de indicação para vocês lerem, né? Que a Inglaterra roubou os fogos dos deuses e porque tinha aristocracia, essas coisas assim na época, né? E a burguesia foi lá e fez a revolução, né? Muito, muito interessante esse livro, tá? Teve a importância das iniciativas individuais, então se teve revoluções liberais, então houve essas iniciativas, né? Burguesia roubando fogo dos deuses, né? Como eu falei, valorização da eficiência e racionalidade econômica através do liberalismo econômico, né? Aqui eu cito a importância do David Ricardo, do Adam Smith, né? Desses autores todos, né? Vamos lá. Bom, os ingleses conquistando mercados por meios pacíficos ou militares, né? Vale lembrar, por exemplo, no caso do Brasil, né, que o incidente do Porto de Paranaguá, né, que foi fundamental para o fim do tráfico de escravos no Brasil, né? A Inglaterra atacou os portos brasileiros, né? Então, teve isso, teve hegemonia naval, a marinha da Inglaterra foi muito importante nesse negócio, nessa questão. E houve a questão de pirataria, o governo inglês financiava ataques contra barcos espanhóis e portugueses, né? Então, o uso de corsários, né, pessoas que eram pagas pelo governo inglês para saquear as outras pessoas. Tratado de Metuim com Portugal. Portugal vendia vinho mais barato para a Inglaterra, em troca comprava produtos manufaturados mais baratos, como tecidos ingleses. Isso foi muito benéfico para os ingleses nisso aqui, né? Bom, outra coisa, ibéricos desenvolvendo poucas manufaturas, né? Ou seja, não muita concorrência, né? Indústria de tecidos como a pioneira da Revolução Industrial. Isso o livro do David Landes vai falar muito disso, né? E nessa questão das produções, a gente vale ressaltar o que o Ludwig von Mises dizia, né? A Revolução Industrial foi a produção das massas para as massas, né? A importância das colônias, né? A colonização, principalmente que a Inglaterra faz nos Estados Unidos, né? Das 13 colônias. E aqui nós temos digamos, um gráfico, né? Falando que foi a primeira Revolução Industrial, né? Aí eu falei, né, o local, né, que Inglaterra, França e Estados Unidos, né, primeira parte dessa revolução, os materiais não usados, o capitalismo de livre mercado, a situação do trabalhador. Olha a situação do trabalhador, gente, 16 horas diárias de trabalho, mas era uma situação de extrema pobreza, né? E isso foi diminuindo porque a produção foi aumentando, então não se precisava tanto trabalho assim. E claro, pela luta dos operários, né? A segunda revolução industrial, né? Aí você vê a Itália, a Alemanha, o Japão e a Rússia já entrando também, né? Então, aí você vê que é um capitalismo mais monopolista, financeiro, né? Capital, investimentos, capitais bancários, acionistas ou estatais, né? Formação de grandes centros conglomerados, né? Então, a diminuição de jornada de trabalho, a regulamentação do trabalho feminino, que era proibido, né? Que não tinha, né? Proíbe o trabalho infantil, uma legislação trabalhista. E também, para destacar o uso do petróleo, né? Nós estamos aí na era do automóvel,
né? Bom, é que a gente tem os trusts, né? Fusão de várias empresas, virando uma, cartéis, associação de empresas para dominar o mercado, sem fusão administrativa, e holdings, empresas criadas para administrar outras. Para ter tudo isso, gente, era preciso de ter mão de obra de trabalho, né? E uma das coisas foi o Lei dos Cercamentos, né? Que os, os enclosures, né? Que onde os camponeses eram expulsos para dar lugares à produção de lã. Então muita gente foi para as cidades e ficou sem casa, sem lar, né? Então foi um problema social muito grande. Tecnologia, né? Criação de máquina a vapor, do James Watt, em 1769, do navio a vapor, da locomotiva a vapor, tudo a vapor, né? Do telefone, o telefone sem fio, né? Telefone sem fio, eu também estou um pouco desconfiado nessa data que eu coloquei, tá? Mas, né, a gente tem os barcos mais rápidos, máquinas mais rápidas e substituindo o homem, né? Melhorando a produção, né? A gente tem a máquina a vapor, as invenções aumentaram a produtividade, como eu falei, né? E as consequências da Revolução Industrial, transição do feudalismo para o capitalismo, né? Quer dizer, no sistema feudal, a gente tinha na Inglaterra, na Europa, no mundo todo, e era extremamente arcaico, tinha muita pobreza, aumento da expectativa de vida devido à maior produção de alimentos e tecnologia, isso é inegável, né? O capitalismo proporcionou melhoria na qualidade de vida, consolidação da classe burguesa e do proletariado, né? Então, pelas lutas e pelos movimentos, e a grande urbanização, é o êxodo rural, as pessoas saíram das grandes, saíram do campo e foram para as grandes cidades, né? Londres, Nova York, depois São Paulo, etc., né? Então isso deu problemas nessas cidades, que muitas cidades não conseguiam comportar tanta gente. E a gente tem o surgimento do socialismo e do anarquismo, né? Então isso é mais ou menos o que eu vou explicar para vocês por hoje, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ative o sininho, dê seu joinha, né? É isso aí, gente. Valeu!